Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se. Iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. Paz, graça e bem a todos. Creia que os milagres de Jesus também podem chegar à sua casa hoje. Nós continuamos então a saga dos milagres. Nós continuamos a falar a respeito de como o nosso Deus é poderoso, de como esse poder se manifesta na pessoa de Jesus, e como esse poder se manifesta em nós, que somos habitação do seu Espírito, e como nós podemos experimentar essa provisão e o milagre do Senhor no dia de hoje. Hoje eu quero falar a respeito de generosidade, e esse é um tema que ele aparentemente foge um pouco da temática do milagre, mas não. Jesus, ele faz milagres quando nós nos arrependemos de uma vida mesquinha e adotamos uma mentalidade bíblica de generosidade. Então hoje nós iremos falar a respeito do milagre da multiplicação de pães e peixes. Nós iremos falar desse milagre no dia de hoje. Então eu começo com a seguinte frase. Deixa eu ver se o meu passador está funcionando hoje. Jesus é aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes em um banquete. Jesus é aquele que transforma uma cruz e um túmulo vazio em redenção infinita. Por isso, nunca esqueça que a questão não é o quanto você tem, mas em quem você está colocando aquilo que você tem. Eu vou repetir essa frase porque ela é uma frase muito explicativa. Jesus é aquele que multiplica 5 pães e 2 peixes em um banquete. Mas não para por aí. Jesus também é aquele que transforma uma cruz e um túmulo vazio em redenção para toda a humanidade, uma redenção infinita. Por isso, nunca esqueça que a questão não é o quanto você tem, mas em quem você está colocando aquilo que você tem. Essa é a frase com a qual eu começo. Eu quero trazer a sua atenção nesses próximos minutos para essa ideia de que existe milagre a partir de você adotar uma mentalidade bíblica de generosidade. Então abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 5. João capítulo 6, versículo 5.
Diz assim a palavra do Senhor: Logo Jesus viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Deixa eu ver se eu consigo. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas de que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, e aqui Jesus começa a nos ensinar alguma coisa: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então você precisa de um milagre muito grande para você alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você vai concordar comigo a respeito disso. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, então você vê o milagre de Jesus gerando satisfação. Todos comeram até se sentirem satisfeitos. Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com a sobra. Encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que deveria vir ao mundo. Então você vê uma lógica que se segue aos milagres de Jesus. Você vê que os milagres de Jesus, eles seguem uma espécie de roteiro. Toda vez que Jesus ele faz o seu milagre, 2 coisas estão presentes. Você já deve ter visto o que são essas coisas. Fé e obediência sempre estão presentes quando Jesus opera um milagre. Necessariamente, fé e obediência precisam estar presentes quando Jesus faz um milagre. E depois, outro padrão você consegue identificar nas narrativas bíblicas sobre o milagre, que é: sempre que Jesus faz um milagre, as pessoas, elas sabem que Ele é o Filho de Deus. Toda vez que Jesus faz um milagre é para provar a sua divindade. Então foi a mesma coisa aqui. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, Ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser o rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. E aqui nós encerramos o nosso texto. Agora perceba, essa narrativa ela não começa com um milagre. Quantos perceberam isso? Essa narrativa ela não começa com um ato sobrenatural de Jesus. Essa narrativa ela começa com um menino que consagrou o seu lanche. E aqui eu só queria fazer um parênteses, porque existem certas temáticas que muitas vezes são ofensivas. E a temática da generosidade, a temática do dinheiro, a temática do dízimo e da oferta, ou do tempo que você doa, ou dos recursos outros que você doa, às vezes são considerados como temas proibidos, ou temas ofensivos para as pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, é uma coisa que Deus tem me ensinado, que quando na verdade, a coisa que Deus tem me ensinado é que o ensino duro gera corações enternecidos. O ensino duro gera corações enternecidos, ternos, corações de carne, corações sensíveis à voz do Espírito, enquanto que o ensino fraco gera corações duros. Isso é uma coisa até meio paradoxal. O ensino duro gera corações enternecidos, e o ensino fraco gera corações duros, corações de pessoas que se endurecem nos seus pecados. E esse é um dos assuntos em que eu particularmente não gostaria de pregar, mas essa que é a glória de você pregar expositivamente, porque existem passagens que falam a respeito de verdades angulares, verdades que são fundantes da fé cristã e que nós não podemos sair dessas verdades. Então eu queria falar sobre isso com você a partir da perspectiva do milagre da provisão de Deus. E perceba que esse milagre ele não começa com o milagre propriamente dito, mas esse milagre ele começa com um menino que consagra o seu lanche a Deus. O menino que consagra aquilo que ele tem para Jesus.
E você tem também discípulos que obedeceram ao distribuir o lanche do menino. Então você tem um menino que consagrou o seu lanche, e depois você tem discípulos obedientes. E além disso, você tem 12 cestos que sobraram daquele milagre. Então, a partir disso, o que nós iremos analisar hoje aqui? A partir disso, pode passar aí, Vinícius, por favor. Meu negócio aqui. A partir disso, esse milagre que nós vamos analisar hoje nos ensina 3 lições. Primeiro, o milagre começa com a consagração. O pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Além disso, nós iremos ver que o milagre sempre passa pela obediência. A multiplicação acontece quando agimos. Em terceiro lugar, vamos falar sobre administração, ou um princípio da administração, que é: a administração é o testemunho. Se você olhar para esse milagre, você vai ver que as sobras provam que Deus não faz nada pela metade. Se você está diante de um pouco que parece insuficiente, seja em recursos, seja em fé, seja em força, essa mensagem é para você. Porque o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes há 2000 anos atrás, Ele quer transformar a sua semente em solução, a sua obediência em milagre, e as sobras que Deus te dá em testemunho. Então leia Filipenses capítulo 4, versículo 19 comigo, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Em primeiro lugar, então, o milagre começa com a consagração. O milagre começa com a consagração. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Imagine essa cena. Como você, aí que está me ouvindo nesse momento, se comportaria diante de uma situação dessa? Se você tivesse poucos recursos, se você tivesse uma equipe pequena, poucos recursos e pouca equipe, e você tivesse diante de você 5.000 homens. Alguns estudiosos estimam uma audiência total de 20.000 pessoas. 5.000 homens apenas, além de mulheres e crianças. Você saberia se comportar em uma situação assim? Na sua opinião, você adotaria uma solução razoável? Qual é a técnica que você iria adotar para resolver esse problema? Talvez você pode achar que os seus recursos são insuficientes. Seu tempo, os seus recursos no que diz respeito à sua formação acadêmica. Você diz: eu não tenho um diploma de nível superior. Ou então você acha que a sua capacidade de comunicação não é boa o bastante. Você diz assim: os meus recursos parecem poucos demais. Essa experiência, todo mundo já passou por ela, de achar que você não é suficiente. Às vezes você tem essa percepção de que não importa o quanto você se esforce, não será o suficiente. Agora eu quero te dar uma boa nova, porque o Evangelho é a respeito de boas novas. E a boa nova é que Deus não pede o que você tem, Ele pede o que você pode entregar. Deus não pede o que você tem, Ele pede aquilo que você pode entregar. E isso aqui é a sabedoria de Deus para a sua vida. Os milagres, eles são humanamente impossíveis, é por isso que o nome é milagre. Se não fosse impossível, não seria milagre. Mas esses milagres que são humanamente impossíveis, eles se tornam possíveis quando consagramos. E lembre-se, o milagre da multiplicação de pães e peixes não começa com o milagre em si, mas começa com o menino consagrando aquilo que ele tem para Deus. Então entenda nessa noite, Deus não pede o que você não tem, Ele pede o que você pode entregar. Mas esses milagres que parecem impossíveis, eles se tornam possíveis quando consagramos coisas aparentemente insignificantes. Então você diz assim: eu não tenho um curso superior, eu não sei falar direito, o que eu vou entregar para Deus? Eu não canto, eu não sei passar um slide, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei lidar com crianças. Como é que Deus pode me usar?
Querido, Deus não pede para você entregar para Ele o que você não tem. Ele pede para você entregar o que você pode entregar. E quando você consagra essas coisas aparentemente insignificantes nas mãos de Jesus, essas coisas aparentemente insignificantes se tornam muita coisa nas mãos de Jesus. Como diz Mateus 6,33, o que diz esse versículo? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. Que coisas? As preocupações da vida. As preocupações da vida. Essas outras coisas serão acrescentadas se vocês colocarem a ordem de prioridades de vocês de forma organizada. E eu pergunto para você nesse momento, o que é que você está deixando de consagrar a Deus, com medo de que não vai ser suficiente? O que é que você está deixando de consagrar a Deus, com medo de que isso não vai ser suficiente? Você tem consagrado os seus recursos a Deus? Você tem consagrado a sua formação acadêmica? Preste atenção nisso. Você tem consagrado a sua formação acadêmica a Deus? Você tem consagrado a sua formação intelectual a Deus? Você tem consagrado a sua força de trabalho a Deus? Você tem consagrado o seu salário a Deus? E essa é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não gostam que a gente toque. Vocês lembram que Paulo pregava em Éfeso e ninguém mexia com Paulo? Mas no momento em que ele tocou na fonte de dinheiro daqueles homens que exploravam aquela adivinhadora, então aqueles homens passaram a ter um problema com Paulo, porque você pode ser evangélico quanto você quiser, desde que você não mexa com o dinheiro das pessoas. Você já parou para pensar nisso? Mas não é essa parte da vida que fica fora do senhorio de Jesus, pelo contrário. Todas as coisas das nossas vidas, todas as áreas da nossa vida estão debaixo do senhorio de Jesus. Você tem consagrado o seu sustento, você tem consagrado o seu tempo que nunca mais vai voltar. O tempo que você investe em algo, você nunca mais vai conseguir ter aquele tempo de volta. Você tem consagrado dons e talentos ao Senhor. Mas perceba, a história do menino mostra que Deus não precisa de muito. Deus precisa, entre aspas, do disponível. Ele conta com o disponível. Ele pede que você entregue para Ele aquilo que está disponível. Afinal de contas, Jesus sabia que Ele ia fazer uma cruzada evangelística. Ele sabia que milhares de pessoas, às vezes dezenas de milhares de pessoas, iriam aparecer nas cruzadas evangelísticas dele. Mas Jesus não rodou um panfleto na rede social dizendo assim: não esqueçam de trazer a comida de vocês. Jesus não disse isso, porque Ele não pediu que o povo trouxesse comida, mas Ele pediu que alguém entregasse o que tinha para que Ele, Jesus, consagrasse a Deus e a partir disso o milagre acontecesse. Em outras palavras, sabe quando é que começa o seu milagre de provisão? E eu estou falando aqui, irmãos, uma coisa que é real. Sabe quando é que começa o seu milagre de provisão? O seu milagre de provisão começa quando você chega para Deus e diz assim: Senhor, hoje eu consagro isso a Ti. E o ato de bondade dessa semana tem a ver com isso. Daqui a pouco vocês vão saber qual é. Hoje eu consagro isso a Ti. Quantos de nós podemos dizer isso para Deus hoje? Senhor, eu consagro isso a Ti. Diga para a pessoa que está do seu lado: você consegue fazer isso? E quando você faz isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida das outras coisas. Quantos podem crer nisso nessa noite? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Nenhuma necessidade ficará fora do escopo da providência, da abrangência da providência divina. Todas as coisas que você precisa, Deus sabe como suprir. E Ele não somente sabe como suprir, e Ele não vai brincar com você, Ele não vai jogar jogos com você, Ele irá suprir. Mas não se engane, essa promessa é para quem consagra e não para quem acumula. Eu vou repetir, essa promessa é para aqueles que consagram. E eu espero que você nessa noite seja uma pessoa que consagra aquilo que você tem a Deus. Porque essa promessa de Deus não é para aqueles que acumulam. Sabe por quê? Porque as pessoas que acumulam, elas estão dizendo para Deus de forma velada, de forma escondida, de que elas não precisam da provisão de Deus, e é por isso que elas acumulam.
elas estão dizendo assim: não, eu vou ter que guardar para amanhã. Foi isso que o povo de Israel fez. O povo de Israel guardou o maná de hoje e o de amanhã, contrariando uma ordem expressa de Deus que disse assim: olha, pega apenas o alimento daquele dia, porque o de amanhã eu vou mandar. A provisão de Deus é diária, mas nós, com a nossa tendência pecaminosa, queremos acumular. E quando nós acumulamos, gera bagunça. Quando nós acumulamos, gera mau cheiro e mal-estar. O milagre dos pães começou com um ato simples, mas corajoso. Que ato foi esse? Um menino, aí vocês sabem aquela música, né? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar uma multidão? Alguém ousou. E quem foi? O menino. A consagrar o pouco que tinha e entregar o pouco que tinha a Jesus. E hoje Jesus te pergunta nessa noite: o que é que você está segurando que eu poderia multiplicar? O que é que você está segurando nessa noite que Jesus poderia multiplicar? Quero falar um pouco a respeito do dom do pastoreio. Vocês sabiam que quase todos vocês que estão aqui têm o dom do pastoreio? Você pode não ser o ofício pastoral, mas o dom do pastoreio com certeza. Se alguém chegasse para você no seu local de trabalho e dissesse assim: eu preciso de Jesus, eu preciso de um novo caminho na minha vida, você ia ligar para o pastor Rick? Não. Uma vez eu até falei com o irmão aqui da igreja, né? Eu falei: irmão, você tem que se envolver mais, tal, não sei o quê. Se envolver mais, você tem coisa para dar para Jesus, você tem coisa para consagrar para Jesus. Ele diz assim: não, pastor, não sei e tal. Aí eu falei para ele assim: deixa eu te ilustrar o que eu quero dizer. Se alguém chegasse no seu trabalho e dissesse assim: olha, fulano, eu preciso de Jesus, ou então eu preciso de um novo caminho na minha vida, o que você ia fazer? Você ia orar por ele, não ia? Pois é, essa é uma expressão do dom pastoral. Ou seja, tudo que vocês fazem lá fora é uma expressão daquilo que vocês podem dar para Deus e Deus multiplicar daí. Quantas outras pessoas podem ser alcançadas se você entregar essa sua personalidade para Deus usar de uma forma poderosa? Por que você não lidera um grupo pequeno? É a coisa mais fácil do mundo, de verdade. Aqui na igreja a gente dá tudo para você liderar um grupo. A gente dá o material, a gente dá treinamento, a gente dá só o guia lá. Tem um vídeo meu comentando o guia que você vai dar no estudo. É a coisa mais fácil do mundo. O que Deus precisa? Que você consagre aquilo que você tem para Ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Digam amém. O milagre começa quando você consagra aquilo que você tem para Jesus. O milagre começa quando você consagra aquilo que você tem para Jesus. E aqui eu falei do dinheiro, do dízimo e da oferta, ainda vou falar mais. Mas eu estou falando de outros recursos que você tem. Tempo na obra de Deus. Você sempre vai se arrepender porque você não deu mais na obra de Deus. Sempre, 100% das vezes. Mas lembre-se, isso previne você de receber os milagres do Senhor. Deus não faz milagres para quem acumula, porque quem acumula já confia demais em si mesmo. Deus faz milagres para aqueles que abrem a mão e consagram tudo o que tem para Ele. Quantos entendem, digam amém. O milagre começa quando você consagra a Ele aquilo que você tem. Em segundo lugar, o milagre sempre passa também pela obediência. João 6,11. Então Jesus tomou os pães e agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Queridos, em que momento começou a multiplicação? Antes ou depois do primeiro passo de fé? Foi antes? Foi quando? Foi depois, né? Depois que você dá o passo de fé, o milagre começa a acontecer. Obviamente que foi depois. E aqui eu digo, a multiplicação veio no ato da obediência. E eu posso dizer até de uma forma diferente: a multiplicação sempre vem no ato da obediência. A multiplicação sempre vem no ato da obediência. Quantas vezes deixamos de ver milagres porque esperamos entender antes de agir? Quantas vezes deixamos de ver milagres porque esperamos entender antes de agir? Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. A obediência não é sobre entender. A obediência é sobre confiar no Deus que deu a ordem. É assim em todos os milagres.
A obediência não é sobre você entender, a obediência é sobre você confiar no Deus que deu a ordem. Se você confia em Deus, se você já teve experiências com o Senhor, se você já viu o que Deus pode fazer na sua vida, se você já viu o quanto Ele te ama, em situações que eu não consigo nem lembrar porque eu não participei, mas eu tenho experiências com o Senhor, eu sei esse Deus que eu sirvo, e eu sei que eu sei quem Ele é, e é por isso que eu obedeço, mesmo sem eu entender. Ele pede a obediência imediata, como os discípulos também obedeceram. Agora, vamos voltar a algumas semanas atrás. Quantos lembram da pesca maravilhosa? Digam amém. Lucas 5,5 diz assim: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou obedecer. Ou seja, os discípulos, eles não entendiam a ordem de Jesus para lançar a rede de uma parte do lago para outra. Afinal de contas, isso não é logicamente uma coisa que se faz. Então não é uma coisa que você entende logicamente. Imagine você sendo um pescador experiente e alguém vem meter o bedelho no seu trabalho. Nenhum de nós iria gostar. Mas eles sabem quem Jesus é. E eles dizem assim, e esse versículo ele exemplifica esse princípio. Eles dizem assim: olha, Senhor, pelo fato de nós conhecermos quem Tu és. E quem é o Senhor? Vocês lembram daquela música que diz assim: o meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E o que diz o restante da letra? Este é quem Tu és. Um Deus que é assim, irmãos, nós não hesitamos em obedecê-lo. Se nós o conhecemos, nós o obedecemos. Se nós sabemos o que Ele é, se nós sabemos o que Ele faz, se nós sabemos o que Ele já fez no passado, nós simplesmente obedecemos e abrimos a mão para Ele. E dizemos assim: Senhor, porque é o Senhor que está dizendo, mesmo que eu não entenda absolutamente nada, eu vou obedecer. E esse trecho significa que gente experiente nem sempre consegue resultados, porque Pedro e os seus companheiros, sócios de trabalho na pescaria, eles eram homens experientes, mas não é pelo fato deles serem experientes, deles terem sido experientes, que eles conseguiram os resultados. Mas é aí que entra o princípio da obediência, pois a obediência, preste atenção nisso aqui, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A obediência abre portas onde a experiência fecha. Quando você se acha o bambambam, quando você acha que você vai fechar aquele negócio porque você é bom, e aí você já se desqualificou porque você confia mais em si próprio do que na provisão de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não precisa da sua experiência para te prosperar. Deus não precisa. Obviamente que Deus quer que nós trabalhemos com as nossas próprias mãos. É óbvio que Deus quer que nós gozemos do fruto do nosso trabalho. Glória a Deus por isso. Mas desde que nós não tiremos os olhos daquele que nos dá e coloquemos os olhos em qualquer outra coisa. Quantos entendem, digam amém. A obediência abre portas onde a experiência fecha. Eu poderia parar aqui. Amém? Essa frase aqui é incrível. A obediência abre portas onde a experiência fecha. É verdade. Isso é simplesmente verdade. E nunca se esqueça que vem outra frase de sabedoria de Deus para a tua vida. A vida cristã é o quê? Receber, celebrar e repartir. E sabe onde é que nós vemos Deus agir? Justamente nesse repartir. Quando nós começamos a repartir, quando nós começamos a abrir a mão, mais Deus nos dá. Quando nós começamos a nos desapegar do acúmulo das coisas. E eu sempre digo aqui, esse livro que eu estou lendo, e eu estou lendo ele devagar, porque ele é uma delícia de ler. O nome do livro é Celebração da Disciplina, do Richard Baxter. E ele fala justamente sobre isso. Nós acumulamos as coisas para suprir uma carência emocional que nós temos. E nós pensamos que essa carência emocional vai ser suprida com coisas, e por isso corremos atrás dessas coisas. Esse ensino é duro, meus irmãos, muito duro. É o mesmo princípio da rede social. Por que a gente fica viciado na porcaria do celular, vendo o feed das outras pessoas? Porque a gente está se comparando com elas. E aí quando você abre um post desse, que tem uma pessoa, vivendo o melhor da vida, aí tem sempre um pobre lá, lascado, dizendo assim: como é bom ver o rico viver. Isso é pobreza de espírito.
Porque você não precisa ver o rico viver e nem necessariamente viver aquilo que o rico vive. Porque aquilo que o rico vive, e a Bíblia é clara quanto a isso, muitas vezes é aquilo que vai levar ele para o inferno. Nós queremos suprir as coisas com acúmulo. Acúmulo de ideias, acúmulo de estímulos, acúmulo de dopamina. Nós queremos comparar a nossa vida com o outro e nós queremos suprir nossa carência de Deus, da alma, imaginando como é que seria a nossa vida se. É ou não é verdade? É mentira o que eu estou falando? Não é exatamente. Você já viu um comentário desse no Instagram? Como é bom ver o rico viver. De vez em quando minha mulher fala isso para mim, eu falo assim: sai daqui, não fala isso perto de mim não. Sai daqui. Eu não me contamino com isso, eu não me misturo com esse pensamento, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é amar o mundo e as coisas do mundo. É por isso que eu tenho certeza que esse jejum de rede social fez muito bem para a nossa igreja. Você não precisa ficar se comparando, você não precisa ficar vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Você precisa estar celebrando, recebendo. Recebendo, a gente recebe de Deus. Inclusive ontem eu recebi um presente, que eu fiquei muito feliz, que foi um presente que eu recebi para me ajudar a receber melhor as outras pessoas que vêm na minha casa. E eu fiquei muito feliz, porque era exatamente isso. Isso aqui exemplifica isso que eu estou querendo dizer, que a minha vida, e eu busco viver isso na minha vida, é receber as dádivas de Deus, e ficar feliz com aquilo que Deus me dá, porque Ele sabe o que eu preciso. Então eu recebo as coisas da mão de Deus, eu celebro as coisas que são excelentes, boas dádivas, porque eu não mereço nada disso. E eu recebo aquilo que Deus me dá, e eu celebro com as pessoas que são meus amigos, que são minha família. E eu fico transbordando de satisfação, e depois eu reparto. E esse é o princípio do desapego. Sabe qual é o princípio do desapego? Eu não preciso disso aqui. Não preciso disso aqui. Ah, tu quer? Pode levar. Quantas vezes eu já doei Bíblia? Bíblia cara. E aí tem uns crentes, né? Ai, minha Bíblia. Cara, dá tua Bíblia para quem tem menos dinheiro que tu. Não vai te faltar. Eu juro para você que não vai te faltar. Dá tua Bíblia, doa as coisas. Se você está podendo, se você pode, doa um carro. Eu já vi gente rica doar carro para missionário. Na minha frente assim, olha aqui o carro. Toma aqui essa Hilux. Eu já vi, com meus olhos. Se você pode, abra a mão. Abra a mão. E engraçado que, literalmente isso, abra a sua mão e abra a mão no sentido de desapegue-se disso. Se te desapega disso. E quanto mais você abre a sua mão, mais Deus enche a outra mão. Louvado seja o nome do Senhor. Consagre isso a Deus e lembre-se que a vida cristã é receber, celebrar e repartir. Outro exemplo, a viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17. E aqui eu só queria fazer outro parênteses. Tudo isso que eu falei tem uma consequência prática. Deus não abençoa pessoas avarentas. Repita comigo. Deus não abençoa. Não, repita comigo, tá? Deus não abençoa pessoas avarentas. Por quê? Porque o princípio do reino é justamente o contrário da avareza. Fecha parênteses. Vamos voltar aqui. Viúva de Sarepta, 1 Reis capítulo 17, onde nós lemos a história daquela viúva. E ela diz assim: olha, eu vou morrer, não tenho comida nem para mim, nem para o meu filho, nem para o profeta. Aí o profeta diz assim: só obedece, pelo amor de Deus. Não faz me perder minha paciência contigo, não. Não foi isso que ele falou, tá, gente? Mas talvez seria isso que eu iria dizer, né? Só me obedece, só obedece o homem de Deus, só obedece a palavra de Deus. Aí o que acontece? Ela obedece. E Deus faz o azeite se multiplicar, e a farinha se multiplicar, e a provisão abundar, superabundar. Em outras palavras, a obediência sempre precede o milagre. Você quer ver Deus agir? Dê o primeiro passo. Identifique uma área na sua vida onde Deus está pedindo que você obedeça. Pode ser uma área minúscula, mas ainda assim faz uma grande diferença. Dízimo. Eu quero falar isso aqui. Se você é avarento com seu dízimo e oferta, você está fechando uma porta de prosperidade.
Ah, pastor, isso é teologia da prosperidade. Não, isso é Bíblia. Estou falando para você a Bíblia. É o que a Bíblia diz, é o princípio do Antigo Testamento e o princípio do Novo Testamento. Inclusive, eu dei uma chamada, e aí depois vão me chamar de tóxico. Ah, Henrique é tóxico. Eu falei, não, eu sou bíblico. E eu falei para os líderes de GC, é inadmissível um líder da Ponto Bereia que não dê dízimo e oferta. É mentira o que eu estou falando? Falei para os líderes. Todos os líderes da igreja, em todos os departamentos, eles precisam ser exemplares em dízimos e ofertas. Porque é assim que eu sei que você está comprometido com a obra. É assim que eu sei que você realmente confia no Deus que você diz servir, através do seu dízimo e oferta. Então, identifique essa área. Tempo para a obra. Você tem mais tempo para o trabalho do que para a obra de Deus. Não existe absolutamente nada na sua vida em que você não pode ter um equilíbrio na sua vida para servir a Deus na casa dele, ou então em outra área do voluntariado, e servir também no seu trabalho ordinário, que também é uma forma de você honrar a Deus. Além disso, o que mais você precisa abraçar como uma prioridade, às vezes é o GC. Você já participa de um GC? Você é assíduo no GC? Eu até estava falando na primeira reunião de líderes, o GC voltou melhor. É ou não é verdade? As discussões estão maravilhosas, as discussões estão profundas. As discussões, elas estão realmente mudando a vida das pessoas, porque elas estão enraizadas na palavra. E nós queremos que toda a igreja esteja envolvida e sendo pastoreada no GC. E hoje nós queremos plantar GCs. E hoje nós queremos alcançar outras pessoas através do GC. Estamos precisando de liderança. Veja se a parte da liderança não é algo que Deus está te pedindo de obediência. Todos vocês podem ser líderes, eu digo com certeza, com toda certeza. Se você consegue falar com seu pai, se você consegue ter comunicação com a sua mãe, se você consegue ter comunicação com sua família, você pode ser um líder de GC. Sabe onde é que pega? E sempre é aí que pega a santidade pessoal. É sempre aí que pega. Você pode ser um líder. Você pode frutificar no reino de Deus, mas aí vão te cobrar um preço muito caro. Eu não estou falando de dízimo e oferta não. Sabe o que vão te cobrar? Compromisso com Deus. E aí quando chega na hora do compromisso, o povo vazia. Ai pastor, aí já é demais para mim. Não pastor, aqui o senhor não pode entrar. Eu não posso entrar, mas Deus tem o direito de entrar e Ele pede que você dê isso para Ele. Você já parou para pensar nisso? É sempre aí. Irmãos, veja onde Deus está pedindo para você obediência. Todos vocês podem dar muito na obra do mestre. E você vê o que a Bíblia diz: dê e Deus te devolverá. Sacudida, recalcada e transbordante. Qual é o princípio desse versículo? Não está aqui nem no meu esboço, mas essa é uma interpretação muito simples. Aquilo que você investe no reino de Deus sempre vai voltar para você, sacudida, recalcada e transbordante. O reino de Deus é o único investimento onde você investe e você tem certeza de que você não vai perder, porque você investe em um tesouro ou em um ativo eterno. E aí você tem uma passagem também que eu esqueci agora qual é, que diz assim: quando você investe, você vai colher esses frutos na eternidade. Por quê? Porque quando você vai chegar no céu, alguém vai chegar para você e dizer assim: ô Lorena, muito obrigado porque você doou aquele tempo e aquele dinheiro para aquela obra, porque através daquela oferta que você deu, algum missionário conseguiu me alcançar. Ou então vai chegar para Esté e dizer assim: Esté, muito obrigado pelo tempo e pelo dinheiro que você doou na casa de Deus, porque através da ação social da igreja, Jesus me encontrou. E eu quero te agradecer aqui no céu, porque hoje eu estou no céu porque você abençoou financeiramente. Quantos entendem isso? Digam amém. Então eu quero colocar dentro de você essa nova mentalidade de que Deus está pedindo que você identifique uma área em que você precisa obedecer, mesmo que seja pequena. Pode ser o tempo para a obra, grupo de comunhão, ser líder. Eu quero que você seja um líder. A igreja só se beneficia quando temos líderes maduros, líderes que cuidam de outras pessoas. Pode ser o dízimo e a oferta. Além disso, como os discípulos distribuíram pães antes de ver a multiplicação, Deus quer que você distribua os seus recursos antes de você ver esse milagre. E por fim, confie que o milagre acontece no processo e não antes dele, porque isso é operar de acordo com o
o pensamento humano e não de acordo com o pensamento de Deus. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, olha esse versículo. Pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé, Abraão partiu sem saber para onde ia. A obediência de Abraão não fez sentido para pessoas naturais. Mas quando Deus revelou o plano, todo mundo queria ir com Abraão. Da mesma forma, Jesus não multiplicou os pães no cesto. Jesus multiplicou os pães nas mãos dos discípulos enquanto eles obedeciam. Em outras palavras, onde é que Jesus está mandando você distribuir hoje? O que você precisa distribuir para que você possa ver esta restauração? Um perdão, uma coisa que parece impossível, um relacionamento ser reatado, um chamado ministerial que você precisa dizer sim. Sabedoria de Deus para a tua vida. A multiplicação está esperando pela tua obediência. E por último, em último lugar, o milagre não apenas supre, mas também revela abundância. E aqui eu vou falar sobre administração. O milagre, ele não supre, ou seja, todo mundo comeu e ficou satisfeito. Mas aí Jesus vem e faz com que 12 cestos saiam daquela multiplicação e todo mundo comeu e ainda sobrou. É que nem aquele jantar de Natal que você come até o dia 15 de janeiro. É exatamente isso. Isso é a abundância de Deus na nossa vida. A administração é o testemunho. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um princípio de administração. A administração é um testemunho. Quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas que não conseguem ter recursos sobrando para investir, para guardar, para investir em algum negócio, ou então simplesmente para guardar para aposentadoria? Você conhece alguém que tem dinheiro, mas não sabe administrar? Levanta a mão. Você conhece alguém assim? E quantos de vocês conhecem gente que não tem muito dinheiro, mas sempre sobra para ajudar outras pessoas? Amém? Pois é, isso aqui é aquilo que divide os homens dos meninos. É aquilo que a gente chama de administração. E a administração é aquilo que mostra o testemunho, que é o testemunho do milagre. Veja João 6, de 12 a 13. Preste atenção. Depois que todos estavam satisfeitos, todo mundo comeu. Ou seja, não precisava mais ter comida, porque todo mundo está satisfeito. Mas aí, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram e o que restou, encheram 12 cestos com as sobras. Preste atenção nisso aqui. 5 mil homens, fora mulheres e crianças alimentadas. 20 mil pessoas comeram. Vamos botar a partir daí. E ainda sobraram 12 cestos cheios. A medida do cesto era 80 a 120 litros. Então era um cesto grande. Muito pão. Todo mundo comeu, satisfeito. Ainda 12 cestos de 80 a 120 litros cheios de pão e peixe. Ou seja, você acha que isso foi um acidente? Você acha que Jesus fez isso à toa? Não, meus irmãos, isso não foi um acidente. Isso foi uma declaração. Isso foi uma declaração, preste atenção nisso, de que enquanto o mundo vive na mentalidade da escassez, do acúmulo, de se comparar com o outro, de querer a vida do outro, de como é bom ver o rico viver, enquanto o mundo opera nessa lógica, Jesus opera em outra lógica. Jesus opera na lógica do reino. E todos nós aqui nessa noite precisamos operar na lógica do reino de Deus. Qual é essa lógica? Jesus opera na lógica da abundância. O mundo opera na lógica da escassez. Jesus opera na lógica da abundância. O mundo opera na lógica da avareza. Jesus opera na lógica da liberalidade e da generosidade. O mundo opera na lógica, não, mais uma Hilux para mim. Jesus opera na lógica, toma essa Hilux, que de onde veio essa, Jesus pode mandar mais. Aleluia. Amém, irmãos? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque mais uma vez, o ensino duro gera corações enternecidos, enquanto o ensino frouxo gera corações duros e pessoas obstinadas no seu pecado. Então, se você tem um pecado da avareza, Jesus não vai te abençoar. Jesus não vai te abençoar. Quanto mais você
opera na lógica do reino, mais você vai ver cestos transbordando. Antes de nós acessarmos essa economia, a economia da abundância, nós devemos estar atentos ao princípio-chave que Jesus ordena que nada seja desperdiçado. E o acúmulo é uma forma de desperdício, porque se você acumula, você nunca vai conseguir usar aquilo que você acumula. É a mesma lógica da pessoa, da mulher que tem várias roupas, ela nunca usa aquelas roupas, ela nunca tem coragem de doar também. É por isso que eu disse uma vez para a Lorena, eu falei assim: amor, eu quero doar esse guarda-roupa todo. Eu quero ficar só com uma camisa oversize, que é o blusão que eu uso, e vocês sempre me veem usando blusão por aí. Por quê? Porque é fácil, não tem estampa, vai bem com qualquer coisa. E toda vez que você me der uma roupa de presente, saiba que em 2 anos ou 3 anos eu vou doar ela. Eu não ligo para essas coisas. Realmente, de verdade, quem me conhece sabe. Não ligo. Não ligo mesmo. Tudo meu é de segunda. De verdade, meu celular é de segunda. Esse tablet de segunda. Estou falando sério. Tudo que a gente usa tem que operar nessa lógica. Que nada seja desperdiçado. Tu não quer mais esse celular? Doa para a igreja. Ou então vende para a igreja pela metade do preço. Você não precisa mais desse celular. Você já tem outro. Você está com 2 celulares, é isso? Ok. Êxodo 16, 18 a 20 diz assim: quem recolheu muito não teve demais, e quem recolheu pouco não teve falta. Mas alguns guardaram para o dia seguinte. É a questão do maná. E o que aconteceu? Criou bicho e cheirou mal. Deus disse ao povo através de Moisés: Moisés, instrua o povo que pegue apenas o do dia, pegue apenas a porção do dia, não guarde para o outro dia. Por quê? Porque senão vai estragar e vai cheirar mal. Esse é o princípio. Não ao desperdício. Não ao desperdício. Em outras palavras, Deus dava o maná diariamente e proibiu o acúmulo. Por quê? Porque Deus quer nos ensinar, preste atenção nisso aqui. Deus quer nos ensinar que a provisão dele vem dele e não do nosso acúmulo. Deus quer nos ensinar que os estoques dele é que vão nos suprir e não os nossos próprios estoques, trabalho ou esforço. Eu sempre dou o exemplo de que se você parasse de trabalhar agora, hoje, por algum motivo, se você sofresse um acidente, Jesus ainda ia ser tudo o que você precisa e nada ia te faltar. Ainda ia ter comida para sua família, ainda ia ter leite para os seus filhos. Por quê? Porque o que te supre não são os seus esforços e o seu trabalho. Quem te supre é Deus que te dá aquilo que você precisa. E o maná de ontem é para ontem, e o maná de hoje é para hoje. E espere que Deus vai mandar o maná de amanhã. Aleluia, aleluia. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça. O luxo ostenta. Ontem a gente estava lá eu saí com a minha família para comemorar meu aniversário, e aí a gente foi para um restaurante, e aí tinha vários aniversários acontecendo lá, inclusive o meu. Só que os outros tinham um bolo. E aí eu via lá que o pessoal estava mexendo o bolo, aí o bolo era para um, o bolo era para o outro, e aí quando o pessoal foi saindo, e aí começou a sobrar um monte de bolo lá. Aí eu fiquei pensando comigo: por que essas pessoas não levaram bolo para casa? O que essa mãe vai fazer com esse bolo? Quem que vai comer esse bolo? Eu fiquei pensando nisso, porque eu estava pensando nessa mensagem e como a cultura das pessoas é. Eu sei que muitos de vocês não têm vergonha, e graças a Deus a nossa igreja, pela graça de Deus, tem sido uma igreja generosa. Eu queria que a nossa igreja fosse mais generosa. Eu quero que alguns irmãos aqui sejam mais generosos. Mas graças a Deus, assim, em termos gerais, a nossa igreja é uma igreja generosa. Mas em muitos lugares do Brasil, as pessoas têm vergonha de pedir para levar a sobra. Tem vergonha. Fala assim: não, vão me ver levando marmita para casa. Eu não tenho vergonha disso. Sabe por quê? Porque o luxo ostenta. O luxo ostenta. A avareza ostenta. E a sabedoria não desperdiça. Ora, se sobrou bolo, eu vou levar bolo para o resto da semana. Se sobrou pizza, eu vou tomar pizza de café da manhã. É ou não é verdade? Sabe por quê? Mais uma vez, o luxo desperdiça. A sabedoria não desperdiça. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça. E então,
eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite: onde você tem sido negligente com o que Deus tem dado? Pode passar. Não, deixa aí. Vamos lá. A sua comida estraga na geladeira? Você tem tanta comida que acaba estragando? Isso é uma forma de você ser um mau mordomo. A bênção de Deus passa longe disso aí. Você estraga comida na geladeira? Você permite que os seus filhos estraguem comida? Você está criando filhos para que não deem valor ao trabalho dos outros? Além disso, o salário que você ganha, você consegue administrar bem? Você é uma pessoa gastadeira, especialmente as mulheres. Eu sei que tem homem gastadeiro também, mas geralmente as mulheres são mais gastadeiras. Você é uma mulher gastadeira. Isso é um pecado das mulheres, de verdade. Dos homens também, mas mais das mulheres. Pelo menos é o que eu vejo mais no gabinete pastoral. Fala a Deus. E a gente não pode ter medo de tocar no pecado de ninguém, nem do pastor, nem das ovelhas. Mais uma vez, o ensino duro gera corações quebrantados. Amém? O ensino duro gera corações quebrantados, e o ensino mole gera corações avarentos e endurecidos e obstinados no seu pecado. Então eu quero que você coloque diante de Deus: o que você tem estragado? Você é acumulador de bens? Quantos de vocês acumulam bens? O salário de vocês têm conseguido administrar de uma forma sábia? Você tem vivido com contentamento? Você tem conseguido guardar alguma coisa? Ou então, mesmo que você não consiga guardar muito, mas você tem investido esse salário em coisas que realmente são importantes? Além disso, vamos sair um pouco do dinheiro. Como é que você tem administrado o seu tempo? Você tem gastado tempo em coisas fúteis, que não são úteis? A viúva de 2 Reis capítulo 4 viu o azeite dela parar de multiplicar quando acabaram os vasos. Por quê? Porque Deus não desperdiça milagres. Lucas 16:10 diz assim: quem é fiel no pouco, será o quê? Posto sobre o muito. Por isso eu quero chamar você para ações hoje práticas. Em primeiro lugar, avalie as suas avalie as suas sobras. Tempo, comida, dinheiro estão sendo bem usados, bem investidos? Segundo, ajuste um hábito que você desperdiça geralmente. O que você tem comprado no supermercado que é uma má administração do dinheiro que Deus coloca na sua mão? Quais são os streamings que você precisa cancelar, que você nem usa? Você paga 4 streamings, Prime Video, Amazon Prime, não sei o quê. Você não consegue assistir o filme de um e você paga 4, lá vai R$150 no mês que você investe com porcaria. Olha as suas sobras. O que sua administração, preste atenção nessa frase, pode passar. O que a sua administração está declarando a respeito do seu Deus? A administração é o testemunho de que você serve a um Deus abençoador. E uma regra de ouro é: o que você ganha, você tem que administrar de tal forma que sobre dinheiro para você investir na obra de Deus através de dízimos e ofertas, e que você consiga doar para outras pessoas que estão precisando. Uma rifa beneficente. Essa semana teve várias rifas beneficentes rolando por aí. Toda semana tem. Você pode ajudar através do que Deus te deu. Abra mão. Então, agora qual é o nosso problema? Enquanto Jesus nos chama a confiar, o pouco consagrado, o mundo nos ensina a acumular só por garantia. Não, só por garantia, não vamos pegar nesse dinheiro agora. Só por garantia. Essa não é a lógica da abundância.
Por que você ainda hesita em entregar o seu pouco para Deus? Porque a cultura da escassez do mundo martela na sua mente: guarda para você. É o diabinho que está aqui, né? Vai lá, guarda para você, porque ninguém vai te ajudar, ninguém está nem aí para ti. E em última análise, o diabo sempre vai tentar colocar na tua cabeça de que Deus também não está ligando para você, então por isso você precisa guardar aquele dinheiro, guardar aquele recurso. Isso é maligno. Agora, você já percebeu que quanto mais você quer guardar porque ninguém vai te ajudar, mais você fica ansioso, mais você fica agitado? Por quê? Porque depende de você. Quanto mais você depende de você mesmo, mais ansioso você fica, porque você sabe o quão falho você é, e o quanto de ajuda você precisa que Deus dê para você. Mas Jesus, ele inverte essa lógica, e Jesus diz assim: me dê o que você tem, e eu vou multiplicar o que você tem, louvado seja o nome do Senhor. Essa não é a lógica da escassez, essa é a lógica da abundância. Me dê o que você tem, eu vou multiplicar. Eu lembro uma vez que meu pai foi para a Europa. Ele fez uma Eurotrip. Ele visitou Paris, França, Itália, África do Sul, Egito, fez um tour turístico ali pelo Egito. E aí eu lembro que quando ele voltou, ele trouxe uns perfumes caríssimos, né? Uns perfumes assim, franceses, um negócio super chique. Tirou umas fotos assim, iradas na Europa. Tirou onda, meu pai tirou onda. E aí eu lembro, assim, faz muitos anos, né? Mas aí ele fez essa viagem, assim, tirou uma onda, visitou vários países e tal, conheceu muita gente influente, não sei o quê, comeu, dormiu em hotel 5 estrelas, que a diária era, sei lá, $1.000, $1.200. E aí quando ele voltou, uma coisa que, eu não lembro muitas conversas que eu tive com ele sobre isso, mas uma coisa eu lembro que ele falou, que ele foi assim: meu filho, até hoje eu não sei quem pagou essa viagem. Ele falou isso, ele falou assim: meu filho, olha, tirei onda, tinha lá uma pasta de dente, que era uma pasta de dente que tinha uns íons lá, um flúor diferenciado, um negócio de ouro lá para tu escovar o dente. Aí ele falou assim: meu filho, até hoje eu não sei quem pagou essa viagem. E é isso que Deus faz. Imagina só se meu pai fosse trabalhar para juntar dinheiro para fazer a Eurotrip dele. Não é mais fácil você confiar em Deus? Beleza, se você quiser guardar seu dinheiro para fazer sua viagem. Hoje é cada vez mais difícil, né? Para quem é classe média, classe baixa. Mas o nosso Deus, ele não está preocupado se você é classe média ou classe baixa. Ele está preocupado se você vai dar para ele o que você tem para ele multiplicar. E eu opero nessa lógica também. Eu já viajei quase todo o Brasil. Até hoje eu não sei quem pagou as minhas viagens, de verdade. Viajei de avião, teve uma época que toda semana eu estava viajando, eu acho que eu visitei uns 20 estados do Brasil, tocando, conheci um monte de artista, não sei o quê. Até hoje eu não sei quem pagou essas viagens. Eu nunca me preocupei com essas coisas. E toda vez que eu quero me preocupar, Jesus me lembra: ei, você não precisa se preocupar. Eu só quero que você me dê o que você tem. O que você tem? Você tem um intelecto para pregar. Deus me chamou para pregar, então eu acho que se eu for fazer outra coisa da minha vida, isso vai ser um desperdício. E eu acho que isso não é administrar bem o que Deus deu. De verdade. Me dê o que você tem, Jesus diz, e eu vou multiplicar. Você reclama da crise, mas segura o dízimo. Você pede milagres, mas não dá o primeiro passo. A contradição é clara. Você pede a bênção de Deus, mas age como se Deus fosse incapaz de te dar uma bênção. Mas o Evangelho quebra essa lógica. Jesus não multiplicou os pães no cesto. Jesus multiplicou os pães nas mãos daqueles que obedeceram. E a sua escassez vai terminar onde a sua obediência começar. A sua escassez vai terminar onde a sua obediência começar. E como é que você sabe se isso é verdade? Ora, Jesus te deu exemplo. E é assim que Jesus resolve o nosso problema. Perceba, enquanto você calcula se pode entregar o seu pouco, com medo de que vai faltar amanhã, Cristo já entregou tudo por você. Jesus se esvaziou da sua glória, Filipenses 2,7.
e nos encheu de riquezas eternas. Jesus não deu somente 10%, Jesus deu 100% de si mesmo, sim ou não? É mentira o que eu estou falando? Jesus deu só 10%? Jesus derramou só 10% do seu sangue? Jesus foi pregado só 10%? Jesus entregou tudo o que ele tinha. Além disso, o túmulo vazio de onde Jesus saiu é o 13º cesto. Por que eu digo isso? Porque Jesus poderia ter morrido só por um pecador, mas ele escolheu salvar multidões, inclusive eu e você. Isso é sobra, isso é abundância, isso é superabundante graça. E a única coisa que Jesus pede de você é que você não entregue o seu sangue, porque ele já deu o seu sangue. Então você não precisa trabalhar até morrer. Você não é definido pelo seu trabalho ou pelo tanto de dinheiro que você tem. Jesus não opera nessa lógica. Jesus não quer o seu sangue de trabalho, porque ele já entregou o seu sangue por nós. A única coisa que Jesus pede é a nossa vida, é a nossa fé. E aqui eu volto para a primeira frase do início. Jesus é aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes e transformou em um banquete. Jesus é aquele que transformou uma cruz e um túmulo vazio em redenção infinita. Por isso, nunca esqueça que a questão não é o quanto você tem. Pode tirar foto. A questão não é quanto você tem, mas em quem você tem colocado, em quem você está colocando aquilo que você tem. Cadê os crentes nessa noite? Aleluia. Crentes, vocês foram lembrados dos seus deveres nessa noite. Não quero que você seja avarento, eu não quero que você seja um mau administrador dos seus recursos, e eu não quero que você seja preso nessas amarras da ansiedade mundana, que diz que você precisa disso, disso e daquilo. A única coisa da qual você precisa é de Jesus, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Em primeiro lugar, consagre o seu pouco a Deus. Assim como o menino entregou os seus 5 pães e 2 peixes, o que você está segurando que Deus poderia multiplicar? Seu tempo, seus recursos, seus talentos? Pergunto para você nessa noite. Em segundo lugar, obedeça mesmo quando não faz sentido. Passa esse pão, abre a tua mão, faz aquilo que você precisa fazer. Não faz sentido, não importa. Fé e obediência, ser cristão, não é sobre fazer sentido, mas é sobre você acreditar em quem te deu a ordem. E Jesus é quem está dando a ordem. Onde é que Deus está pedindo que você dê o primeiro passo? Perdoar alguém que magoou você, doar algo, melhor dizendo, e desapegar de algo que você considera uma coisa necessária, mas que na verdade não é tão necessário assim. Recursos financeiros, dar 1 ano da sua vida em um projeto missionário, abraçar o ministério pastoral, talentos e dons, talvez seja isso que Deus esteja pedindo para multiplicar. Música, artesanato, cozinha, trabalho com crianças, trabalho de educação cristã, trabalho na mídia, na edição de vídeos. O que é que Deus está pedindo para você? Quem é fiel no pouco, receberá no muito. E por último, preste atenção nisso aqui, administre bem as sobras para testemunhar a provisão de Deus. Os 12 cestos de sobras mostram que Deus não faz nada pela metade. E se Deus te abençoa, é para você administrar de tal forma que você consiga transbordar e abençoar outras pessoas também. Eu compartilho com você aquilo que eu sei de teologia, porque eu sei que isso de alguma forma vai mudar a tua vida. Esse conhecimento que eu compartilhei com você é fruto de muito trabalho, muito estudo de comentários bíblicos. Fazer um sermão não é fácil, mas eu estou compartilhando com você, porque aquilo que Deus me deu eu quero dar para você também, e aquilo que Deus te deu eu quero que você dê para mim também, e aquilo que todos nós temos enquanto igreja, enquanto família da fé, nós transbordamos para outras pessoas. Amém? Amém? E isso se mostra em todas as áreas da igreja. Por exemplo, o seu filho que você traz para o Berea Kids, ele está aprendendo com outras crianças, e as crianças precisam crescer juntas, e elas olham para uma criança que está lá, que tem uma característica diferente que ela queria ter, e ela acaba crescendo também, e aí você tem essa troca maravilhosa.
E eu aprendo com você e você aprende comigo. E aquilo que Deus nos dá, nós administramos de tal forma que nós conseguimos abençoar outras pessoas também. Quem é fiel no pouco, receberá muito. Lucas 16:10. Agora levante sua mão para eu te abençoar nessa noite. Com os corações crentes, nessa noite, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar na avareza, no engano da ansiedade, e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo: amém, amém e amém.